Os últimos dias têm sido ainda mais conturbados no Oriente Médio. Com o apoio do Reino Unido e da França, o governo dos Estados Unidos realizou um bombardeio contra as tropas sob o comando de Bashar al-Assad da Síria. O ataque usou 105 mísseis e atingiu 3 instalações que seriam ligadas à produção e ao estoque de armas químicas na Síria. As 3 potências ocidentais acusam Bashar al-Assad de usar armas químicas contra a população civil. Enquanto isso, os governos da Síria e da Rússia negam as acusações e acusam Trump de mentir e fabricar fatos. A situação na Síria é delicada e pode estar no pior momento, mas não começou agora. O Realidade em Pauta de hoje leva você a uma viagem ao passado do Oriente Médio e tenta explicar de onde surgiram os conflitos que hoje assolam a Síria. A Autoridade Eleitoral Nacional reúne-se para emitir o decreto de número 57 sobre o resultado final da eleição presidencial e anuncia a vitória de Abdel Fattah al-Sisi. Abdel Fattah al-Sisi foi reeleito presidente do Egito. Al-Sisi recebeu 97% dos votos. Em entrevista coletiva concedida no começo de abril, Lachine Ibrahim, presidente da Autoridade Nacional Eleitoral do Egito, anunciou que o presidente al-Sisi havia alcançado cerca de 22 milhões de votos. Os números eram novidade, mas o resultado não. A vitória de al-Sisi na votação, que aconteceu entre os dias 26 e 28 de março, já era esperada. Isso porque o atual presidente egípcio concorreu apenas com o chefe do Partido Liberal Al-Ghad, Musa Mustafa Musa. O chamado opositor, na verdade, sempre foi tido como um apoiador de al-Sisi e era visto por muitos como um candidato de fachada. Diante disso, Mustafa Musa obteve apenas 2,92% dos votos. Os outros prováveis candidatos de oposição foram detidos ou se retiraram da disputa para denunciar pressão das autoridades eleitorais do país. Já o presidente reeleito obteve a mesma porcentagem de votos que havia conseguido há 4 anos, embora a taxa de participação dos eleitores no pleito tenha ficado bem abaixo da registrada em 2014. Números importantes para quem se declara como o artífice da estabilidade. Mas, frequentemente, o governo de al-Sisi é acusado por diversas organizações nacionais e internacionais de conseguir tal estabilidade através de violações de liberdades individuais e de forte repressão a opositores políticos. E mesmo assim, parece não funcionar. A economia egípcia não está no melhor momento. E o principal fator é justamente a instabilidade política e as ameaças de segurança. O exército do país suspeita que os membros do Estado Islâmico estejam planejando se instalar na região do Sinai, depois de terem sido derrotados no Iraque e na Síria. Por conta disso, desde o mês de fevereiro, as Forças Armadas realizam uma ampla campanha militar para varrer o país da ameaça terrorista. De acordo com dados oficiais, pelo menos 22 militares e mais de 100 extremistas já foram mortos desde o lançamento da campanha militar no Sinai. Isso sem mencionar os duros programas de reformas econômicas lançados em 2016. Naquele ano, o Cairo implantou um pacote de medidas financeiras para conseguir um empréstimo de 12 bilhões de dólares por parte do Fundo Monetário Internacional. A transação foi aprovada poucos meses depois, mas as reformas falharam. A moeda do país sofreu uma desvalorização brutal. A libra egípcia perdeu metade do valor em relação ao dólar.
E com a redução de subsídios por parte do governo, a população sofreu com a alta de preços. Movimento que impactou diretamente no custo de vida das famílias mais pobres do país. E são justamente esses fatores que fizeram com que os eleitores egípcios fossem às urnas para um pleito marcado pela decepção com a chamada Primavera Árabe. Em 2011, o movimento popular levou centenas de milhares de jovens às ruas do país. Mesmo sofrendo com dura repressão policial e depois da morte de 843 pessoas, durante 18 dias os manifestantes ficaram acampados na Praça Tahrir para exigir o fim do governo imposto por Hosni Mubarak, que estava no poder há mais de 30 anos. Além disso, o principal centro de poder econômico do Egito se tornou o palco para o pedido de eleições livres, onde o poder do voto poderia realmente fazer a diferença. E a pressão popular fez efeito. Mubarak não suportou os protestos e renunciou. Os principais nomes do governo foram detidos e os casos de violência policial foram julgados. O próprio Mubarak foi preso e acusado de corrupção. Teve os bens congelados e foi condenado por enriquecimento ilícito e por ter ordenado o massacre dos manifestantes que pediam democracia. Poucos meses depois, em junho de 2012, Mohamed Morsi, membro da Irmandade Muçulmana, tornou-se o primeiro presidente democraticamente eleito no Egito. Mas rapidamente ele passou a ser visto por muitos egípcios como uma marionete do comando político do próprio partido. Além disso, o acusaram de possuir uma ideologia religiosa que levaria o país a um novo regime autoritário. Com isso, outras manifestações foram realizadas para exigir a deposição do presidente recém-eleito. Diante desse cenário, o general Abdel Fattah al-Sisi, então ministro da Defesa, deu um ultimato e, no comando das Forças Armadas, derrubou Morsi em julho de 2013. No ano seguinte, o próprio al-Sisi foi eleito presidente e instalou um novo regime autoritário que reprimiu qualquer oposição e o conduziu ao atual segundo mandato. Um resultado nulo, na opinião de quem pedia por mudanças. Mas a Primavera Árabe não começou a florescer no Egito. O movimento civil por democracia começou na Tunísia. Em 17 de dezembro de 2010, o jovem desempregado Mohamed Bouazizi vendia frutas quando se recusou a pagar mais propinas à polícia. Diante da recusa, os oficiais acostumados a abusar da própria autoridade confiscaram a mercadoria. Frustrado com a situação, Mohamed ateou fogo ao próprio corpo. Era uma sexta-feira, dia sagrado para os muçulmanos. Bouazizi chegou a ir parar num hospital, mas morreu 2 semanas depois. Não pôde testemunhar o inimaginável resultado do próprio ato. As chamas que envolveram o corpo de Bouazizi inflamaram o povo e levaram a Tunísia ao primeiro grande levante do mundo árabe. Bouazizi se tornou o mártir do movimento, isso porque ele era um dos quase 3 milhões de desempregados da ex-colônia francesa. Naquela época, dos 11 milhões de habitantes, 25% estavam desempregados, pesadelo que atingia principalmente os jovens tunisianos.
Num país onde 4 em cada 10 cidadãos tinha menos de 25 anos, 75% dos desempregados não tinham nem 30. E foi a insatisfação com esses números e a morte de Bouazizi no dia 4 de janeiro de 2011 que desencadeou uma série de protestos que rapidamente se espalharam pelo norte da África e Oriente Médio. Apenas 3 semanas depois do início dos protestos, em 14 de janeiro de 2011, Zine El Abidine Ben Ali, que comandava a Tunísia há 23 anos, renunciou. O ditador era acusado de corrupção e envolvimento com tráfico de drogas e se tornou o primeiro líder de um país árabe a cair por conta de pressão popular. Ben Ali fugiu para o exterior e, com a fuga, um governo interino assumiu o poder do país com o compromisso de iniciar um processo de abertura democrática. E com a ajuda de uma comissão de observadores, a Organização das Nações Unidas apurou que 219 pessoas morreram durante os protestos que pediam a queda da ditadura da Tunísia. E em junho daquele ano, a justiça do país condenou o ex-ditador Ben Ali a 35 anos de prisão por responsabilidade nas mortes dos manifestantes. Um mês depois, ele foi condenado a mais 15 anos por corrupção e, nos 2 casos, o ditador derrubado foi condenado à revelia, já que se recusava a voltar da Arábia Saudita, para onde havia fugido. No próximo bloco, o Realidade em Pauta te mostra o estopim do movimento civil por democracia no Oriente Médio.